Recentemente eu gravei um vídeo aqui para o canal dizendo as diferenças entre as igrejas pentecostais, neopentecostais e as carismáticas. E esse vídeo abriu abertura para nós conversarmos, né? Tanto no Instagram quanto no WhatsApp. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, atualmente o meu arroba, pode ser que mude algum dia, mas o meu arroba tá como RamalhosOficial. @RamalhosOficial. Você vai encontrar nosso Instagram lá, meu Instagram lá, e a gente vai poder conversar também, tá bom? Por conta desse vídeo que eu fiz sobre a diferença entre os pentecostais, neopentecostais e carismáticos, algumas dúvidas foram surgindo. Eu comecei a receber algumas perguntas sobre quais são as características da neopentecostal, ou como saber se a igreja que eu estou, que é uma igreja talvez batista, talvez uma igreja pentecostal, talvez uma igreja até apostólica, que não tem o título de neopentecostal, não se reconhece como neopentecostal, como identificar as características do neopentecostalismo. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Muito prazer, se você não me conhece, eu sou o pastor Gabriel Ramalho. Nesse canal aqui a gente fala sobre vida devocional, fala sobre vida cristã e falamos também sobre teologia, eclesiologia, entre outros diversos assuntos, sempre numa linguagem do povão mesmo, sempre numa linguagem onde todos podem entender. E para mim é sempre um prazer gravar vídeos sobre isso. Antigamente, a minha meta era sempre produzir pelo menos um vídeo por semana aqui no canal, mas ultimamente algo divino tem acontecido, que eu tenho soltado vídeos praticamente todos os dias. Se você gosta de conteúdos assim, se inscreva no canal para você maratonar os vídeos antigos e também não perder os próximos vídeos, tá bom? Gente, é natural que quando a gente percebe ou começa a entender e começa a estudar sobre modelos de igrejas, né? Sobre os movimentos que acontecem na igreja durante a história, né, da humanidade, é natural que você comece a observar melhor a igreja onde você está inserido, o local onde você está inserido. E aí algumas dúvidas vão nascendo em nossas cabeças. A primeira dúvida é: toda neopentecostal foge da Bíblia ou prega heresias, é ruim? Eu já começo te adiantando dizendo que não. Nem toda neopentecostal vai ter problemas bíblicos, tá? É que é um risco, tá? Entre uma neopentecostal, por exemplo, e uma igreja, deixa eu pensar aqui, uma igreja pentecostal, eu sempre vou optar pela pentecostal. Entre uma batista que não é neopentecostal e uma neopentecostal, eu vou te indicar uma batista, uma presbiteriana, talvez, sabe? Mas tem algumas neopentecostais aí que elas são muito sérias, elas gostam bastante do cuidado, do zelo com a doutrina, tá? Beleza, dito isso, hoje tem uma igreja, melhor dizendo, tem 5, 6 igrejas em cada esquina. Como identificar se a igreja que eu estou é uma neopentecostal saudável ou não? Nesse tema eu quero trazer para vocês algumas coisas que foram mudando ao longo dos anos. Eu listei aqui, fiz uma lista aqui de diversas coisas que foram mudando no decorrer dos anos e que a sua igreja, que talvez era uma igreja tradicional, batista, pentecostal, se tornou neopentecostalizada por conta do movimento, tá? Qual movimento? Existem vários movimentos: G12, M12, MDA, células, encontro com Deus, entre outros movimentos que foram chegando no Brasil. Aí começou a ter essa influência do neopentecostalismo em nossas igrejas. Vamos lá, gente. Eu citei aqui, por exemplo, células, que eu fui parte de igreja em células por muitos anos da minha vida. Citei também encontro com Deus. Significa que todo encontro com Deus foi um movimento ruim? Não, porque cada igreja faz encontro com Deus da sua forma. Existem igrejas que tinham encontro com Deus, por exemplo, que fazia regressão. Não é bíblico, nem saudável. Então, esse é um exemplo. Existem encontros com Deus que tinham unção dos 4 seres. Fazia lá a unção dos 4 seres. A unção do boi selvagem, e tinha gente que virava galinha, por aí vai. Tá? Então, todo encontro com Deus não, calma. Vamos lá, gente. Sempre quando eu falo aqui, eu nunca generalizo nada. Tanto que em vários vídeos, se você vai assistir meu, eu vou especificar. Em muitas igrejas e não em todas, tá? Vamos para as características, então, para você entender se a sua igreja é uma neopentecostal
radical, né? Tipo assim, é neopentecostal na raiz, ou se ela foi influenciada pelo neopentecostalismo e você encontra ali algumas características, mas tem um zelo ali na doutrina da sua igreja. Vamos analisar esses pontos, e aí, aqui a ideia não é julgar a igreja A, a igreja B, Lagoinha, Zion, sei lá, não. Nós vamos conversar sobre as características, tá? Caso você perceba que a sua igreja é muito neopentecostal e que também não tem zelo com a doutrina, com as escrituras, procura o teu pastor. Eu não vou falar para procurar o teu líder, procura o teu pastor, tente conversar com ele e entender a visão da igreja, esclarecimento e tudo mais, tá bom? Vamos lá então. Primeiro, ênfase na teologia da prosperidade. As igrejas neopentecostais têm uma ênfase muito forte na teologia Perdão, gente. Na teologia da prosperidade. E por que isso acontece? Porque eles têm uma doutrina também, uma teologia muito voltada para o sucesso do homem. A gente vai falar sobre isso depois. E aí, por conta disso, fala muito sobre o sucesso financeiro. E uma das formas de você alcançar o sucesso financeiro é através do dízimo, das ofertas e das primícias. Sou totalmente contra esse tipo de teologia, porque a oferta ela deve ser generosa, a oferta não deve ser barganha, a oferta não deve ser mística. Como assim mística? Se eu ofertar, eu vou repreender o devorador, vou proteger as minhas finanças e coisas do tipo. Se eu ofertar, as minhas bênçãos vão ser multiplicadas. Isso não existe, isso não é bíblico, tá? Então, esse tipo de teologia da prosperidade, fuja dela, tá? Por mais que lá na tua igreja, às vezes você vai ouvir um pregador, um pastor, um discipulador, um líder, um bispo, um diácono falando, aqui nós não pregamos a teologia da prosperidade. Não é se a pessoa diz que prega ou não que você tem que levar em consideração, e sim o que é ensinado, o que é pregado lá nos domingos, no momento da coleta, oferta, ofertório, como vocês desejam chamar. O que é ensinado, isso que você precisa levar em consideração. 2. Uso de objetos de pontos de contato. Então, por exemplo, objetos que são distribuídos, tapete de oração, água abençoada, fronha, pedra ungida, por aí vai, água de Israel, areia santa, coisas do tipo, neopentecostalismo. Chave da vitória, carteira de trabalho assinada, caneta do contrato de ouro, vassoura... Vamos varrer todo o mal da sua casa. Coisas desse tipo aí, neopentecostalismo, tá? Por exemplo, eu conversei com um pastor amigo meu, na verdade não é nem amigo, né? Um primo meu, que faz parte da igreja que eu congregava antigamente, que era uma igreja em células, uma igreja muito grande, muito conhecida aqui em São Paulo, que em uma conferência eles passaram por uma porta. Eu falei, meu amigo, meu primo, né? Eu falei pro meu primo, meu irmão, explica pra mim sobre isso. Por quê? Porque é uma característica do neopentecostalismo, tá bom? Vamos para outro ponto. Estilo de culto mais dinâmico. Isso eu gosto muito. Por quê? Porque nas igrejas menores, principalmente, você tem a questão lá das oportunidades, por exemplo, né? Então, você oferece oportunidade para todos os irmãos e cada pessoa vai lá e fala alguma coisa diferente. E aí acaba que perde a dinâmica do culto. Corre-se o risco também de acontecerem alguns acidentes no culto, né? A pessoa falar algo que não deveria e tudo mais. Então o culto neopentecostal geralmente é mais dinâmico, né? 2, 3 pessoas dirigem o culto, uma pessoa dirige, inicia o culto, dirige, faz oferta, outra faz a oração e o pastor prega. Geralmente é assim. Não acho legal que só o pastor pregue, tá? Geralmente nas igrejas neopentecostais só o bispo, ou o apóstolo, ou o pastor daquela igreja que vai fazer a pregação, geralmente. Dificilmente tem oportunidade para outros pastores da igreja ou outros ministros da igreja pregarem a palavra. Centralidade no líder carismático. Então, o líder é uma figura principal, fundamental na igreja. Então, o que ele fala meio que é lei e regra. Tem que tomar muito cuidado com isso. As igrejas bíblicas geralmente são compostas por um presbitério, ou seja, mais de um pastor. Não é um pastor só que governa a igreja, mas um corpo de pastores e obreiros que governam a igreja juntos. Que inclusive, se caso o pastor presidente, o apóstolo lá, sei lá, estiver fora das normas do estatuto da igreja, o presbitério pode inclusive remover esse pastor, porque ele não é dono da igreja. Então,
tem esse ponto também, tá? Centralidade no líder carismático. Se a igreja não tem um presbitério, só um líder que manda e desmanda e que não tem estatuto, não tem centralidade, não tem presbitério, não tem... Tomem cuidado com isso. ênfase na confissão positiva, ou seja, eu declaro, eu confesso e vai acontecer, né? Tudo que você falar vai acontecer. Se você declarar aqui que tal coisa vai acontecer porque é o que a Bíblia diz e por aí vai, né? Então, por exemplo, declara aí que a sua enfermidade vai desaparecer e às vezes não desaparece. Por quê? Porque não é só declarar, não é só falar. Eu posso gravar um vídeo completo sobre confissão positiva, o porquê que isso não é bíblico, apesar de ter vários versículos que vão falar sobre o poder da língua, da sua palavra. Não é como se é compreendido nas igrejas neopentecostais. Eu, por muitos anos, entendi errado esse conceito, pregava confissão positiva, me arrependo e hoje não prego mais e, inclusive, te oriento, se você prega confissão positiva, repensar essa teologia, estudar novamente e analisar se realmente é isso mesmo, tá bom? Não vou ficar impondo, né? Não, teologia... Não, pra mim, eu não ensino isso na igreja, não vou ensinar isso aqui no canal, vou ensinar o contrário, porque é o que eu penso, né? Mas você tem liberdade para decidir depois de você estudar realmente a fundo sobre isso. Outro ponto aqui que é muito importante, o encerramento da escola bíblica. Igrejas neopentecostais que não são saudáveis, elas vão encerrar a escola bíblica, elas vão colocar ali você em um curso de líderes, um curso de capacitação, vão te fazer um monte de coisa assim, mas não chega a ter uma escola bíblica que é frequente e constante, ou seja, um pilar da igreja, algo que os irmãos sempre estarão lá como os bereanos, né, examinando as escrituras. Não é. A escola bíblica se torna só um setor da igreja, que não é tão importante. Então, geralmente você se converte, aí você faz ali a integração, os primeiros passos, 7 passos, 10 passos, aí cada igreja vai ter um nome. Curso de batismo, se você já for batizado, curso de membresia, aí tem curso de noivo, curso de criação de filho, curso disso, curso daquilo outro, mas não tem realmente ali uma escola bíblica para te ensinar as doutrinas fundamentais da vida cristã, como por exemplo o fim dos tempos, salvação, a trindade, o novo nascimento, enfim, são assuntos que são pincelados, tá? Mas não é estudado de forma profunda. A escola bíblica não é realmente um fator muito importante, apesar de fazer um marketing importantíssimo para a escola bíblica, mas não na prática mesmo, no dia a dia, não tem tanta relevância. Então, se a sua igreja tem uma escola bíblica que funcione bem, parabéns, glória a Deus, e agradeço a Deus por isso, porque eu creio que a escola bíblica talvez uma das partes mais importantes da igreja, da vida da igreja, se não a mais importante. Bom, vamos lá para mais um ponto que eu separei para vocês, que é a prática das batalhas espirituais. Dentro das neopentecostais tem muita prática de batalha espiritual. Quebramento não, né? Quebrar maldição hereditária, quebrar influência maligna e que mais? Sei lá, tem muitos, né? Tem assim uma ênfase muito grande em tirar demônio, em expulsar demônio, em libertação e tal. O pessoal é bem batalhador assim, espiritual, né? Sempre tem batalha espiritual, assistindo uma opressão aqui e tal, coisa que você não vai ver ali o tempo todo esse tipo de tema no Novo Testamento, né? O apóstolo Paulo fala sobre a batalha na mente, fala sobre... Mas assim, é muito mais uma questão racional, as batalhas que você encontra ali no Novo Testamento. Existe sim uma batalha espiritual que é constante, mas não existe... Mas acho que assim, é exagerado, tá? Pronto, a palavra é essa, é exagerado, então tipo... É por isso que tem tanta gritaria às vezes nas neopentecostais, porque, poxa, tá batalhando e declarando, não, vai quebrar tudo mal mesmo e tal. E quanto mais você grita, mais autoridade você tem, coisas do tipo. Bom, gente, eu não quero ofender ninguém, tá? Não quero ofender ninguém, mas são as características do neopentecostalismo, tá? Eu tô sendo bem resumido aqui com vocês. Adaptação de cultura rápida, eu acho legal isso aqui também, a adaptação da cultura. Mas eu acho, ao mesmo tempo que eu acho legal, eu acho um perigo, porque você precisa realmente contextualizar a forma como você traz a mensagem sem mudar a mensagem. Então, poxa, eu acho que até citei aqui em algum vídeo
sobre uma série de mensagens que eu vi do Douglas, do Jesuscope, canal Jesuscope, que ele fala sobre divertidamente, falando sobre as emoções e tal. Legal, pô. Usou um tema da cultura pop, que é o filme Divertidamente das crianças lá, e que os adultos gostam bastante também, para trazer uma mensagem de Deus. É muito bom isso. Você trazer cultura pop, principalmente para os jovens ou para as crianças, é muito interessante você trazer a cultura pop, alguns elementos da cultura do mundo, e quando eu falo do mundo, não estou falando do mundo pecaminoso, mas do mundo secular em que vivemos, das coisas que vivemos. A gente está nesse mundo aqui, automaticamente você está exposto à cultura, exposto a uma porção de coisas, e isso é legal quando tem em algumas igrejas neopentecostais, tá? É um problema quando existe um exagero, onde você começa a misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Então, eu já vi, por exemplo, cultos aí onde tem o Elvis Presley, um pastor que se veste de Elvis Presley e prega e canta como se fosse o Elvis Presley. Nessa mesma igreja, as pessoas cantam música secular, não tem louvor. Apesar que louvor, música, é também um tema assim chatinho pra gente conversar, e quem sabe a gente não traz um vídeo sobre isso, né? Tem muito louvor que tem desagradado a Deus. Mas é isso aí. Outro ponto, prática de atos proféticos constantemente. Tomem muito cuidado com isso. Atos proféticos constantemente. Quase todo culto tem um ato profético. Toma cuidado com isso. Por quê? Primeiro, você não vê atos proféticos no Novo Testamento. Se tiver atos proféticos, alguém comenta aqui pra mim nos comentários, e aí eu vou dar uma olhada e depois eu posso até trazer algum vídeo respondendo sobre isso. Mas não tem, tá? Tem muitas coisas que aconteceram no Antigo Testamento que as pessoas vão falar assim, isso aqui é um ato profético. Vamos repetir, né? Eu já citei o exemplo do Cabo Daciolo em outros vídeos também, que deu a volta lá em Brasília, mas não ganhou a presidência do Brasil. E coisas do tipo são feitas nos nossos cultos também, tá? As pessoas vão falar, mas Jesus cuspiu no chão, passou a lama no olho do cego. Isso não é um ato profético, foi um ato de milagre. Jesus fez o ato e aconteceu o milagre. Tem muitos atos proféticos que são só atos proféticos e que não tem milagre acontecendo, não tem nada acontecendo, tá? E geralmente é porque, não sei o porquê que as pessoas fazem uso do recurso, né, de atos proféticos nos cultos. E poderia chamar de atos simbólicos, eu acho que seria muito mais bonito. Tudo bem você fazer um ato simbólico, mas chamar isso de ato profético não existe. É a mesma coisa que a música profética, dança profética, não tem esses termos na Bíblia, e não tem, por exemplo, no Novo Testamento você não vê dança profética, né? No Novo Testamento você não vai ver dança profética e tal. Não, mas é problema ter dança na igreja? Não, assim como não é problema ter música na igreja. Não é problema, cultura, assim como não tem problema ter teatro na igreja. Mas chamar de profético só para deixar o negócio mais espiritual, eu acho um pouco pobre teologicamente falando, tá? Não estou falando de pobre questão financeira, estou falando a gente poderia ter uma teologia mais rica, né, mais completa, dando nomes certos às coisas certas, tá? Nas igrejas neopentecostais, ato profético é algo constante. Deixa eu ver o que mais que eu separei para vocês. Arquitetura moderna, as igrejas que antes não visavam tantos prédios, né? E falava que não existe templo, porque o templo somos nós e tal. Hoje investe bastante na arquitetura da igreja, nos prédios da igreja, campanhas de fé e propósito, como eu citei no outro vídeo, né? 7 semanas disso, 7 semanas daquilo, 7 semanas daquilo outro. Confusão teológica a respeito de algumas doutrinas, ou seja, para algumas coisas a doutrina é pentecostal, para outras é tradicional. Então acaba que enrola muita coisa, e aí a igreja fica confusa sobre diversos aspectos, e que são assuntos que não são abordados com frequência, não são abordados com transparência, não são abordados de forma clara, né, com a igreja nas escolas bíblicas, nem no púlpito. Então fica confuso, né? As pessoas não sabem se Jesus vai voltar antes ou depois da tribulação, se perde ou não perde salvação, e os professores que dão aula nas escolas bíblicas têm a liberdade de falar o que eles acreditam, e aí eles sempre começam com aquele argumento, que é um argumento meio que tradicional, acontece em vários lugares, que é o quê? É você simplesmente pegar e falar assim, gente, a visão da igreja é essa, mas eu creio assim, e aí você só deixa a igreja cada vez mais confusa. Não tem ali, nas igrejas neopentecostais, uma doutrina ali para que as pessoas se embasem e aprendam, né? Não tem, tá? Então, isso é um perigo também muito grande, tá? Deixa eu ver aqui, por último,
Pregação. Ah, tá. Os dois últimos pontos, e são bem importantes. O último, pregação focada em autoajuda. Então tem muita pregação onde o tema é você viver uma vida plena, uma vida boa aqui na Terra. E aí foge bastante assim de alguns outros temas que eu acho muito fundamentais e que a gente precisa pregar. Eu creio que assim, quase que todo mês, como por exemplo redenção, como por exemplo, deixa eu ver, novo nascimento, os temas que eu sempre tenho falado aqui para vocês que eu acho que são importantes a gente abordar nas nossas igrejas. Em troca disso, a gente tem muitos temas, como por exemplo, vida financeira. A gente tem temas como autoridade e submissão. Vocês vão ver muitos temas relacionados à honra, né? Porque, esses dias eu vi um vídeo de um pastor falando assim, pode até chamar de heresia, já estou até preparado para isso, mas quando você se torna servo do seu pastor, Deus se torna o seu servo. Irmãos, isso é uma heresia das cabeludas, né? E como essas, tem outras também, e tem algumas que são mais sutis, mas que, eles pegam texto atrás de texto e conseguem trazer esse tipo de pregação para a igreja e por muito tempo, tá? Então, honra, autoridade de submissão, vida financeira, são temas que sempre vão ali, sempre vão ser abordados nas igrejas neopentecostais. E por último, e aqui que é eu acho que é a característica maior das igrejas neopentecostais, são eventos constantemente sendo cobrados e cada vez mais caros, tá? Cada vez você encontra os eventos das igrejas mais caros. Tudo bem que todo evento que você vai fazer com a igreja tem uma logística para ser realizada. O problema é quando a coisa começa a perder o controle. No final do ano, nós tivemos nas igrejas, tá? Não vou falar da virada de ano no estádio lá de futebol, que me parece que foi bem caro, mas tudo bem, né? Foi lá no Allianz Parque e tal, não quero entrar nem nesse esquisito. Mas, cara, cobrar a virada de ano na igreja com área VIP, eu não tô falando nem da Lagoinha lá do André Valadão, que eu também acho errado. Tô falando de igrejas aqui no Brasil, tipo, igreja pequena, não é igreja de 1000 membros, não. Igrejas menores, cobrando área VIP. Porque olha, lá no normal você vai usar o banheiro lá fora. Aqui na área VIP tem um banheiro para você e para sua família usar. O culto, se ele ficar grande, se estender, você tem uma área VIP aqui em cima para você descansar e você pode assistir o culto da área VIP aqui em cima. Gente, absurdo, tá? Quanto? 6 mil reais. Tantos mil reais. Não sei quantos é. Tipo, tinha um aí que tava, acho que 800 reais. Faz a conta aí, 4 pessoas na família. Quanto que essa pessoa vai gastar para assistir o culto da virada na igreja, porque ele quer uma área VIP só para ele ter acesso ao banheiro, por exemplo, né? Gente, assim, é um absurdo, tá? Eventos cada vez mais caros, constantemente eventos sendo cobrados, coisas que não deveriam. Primeiro, culto da virada não existe na Bíblia, tá? Não existe. Não tem nenhuma base bíblica pra gente falar que na virada do ano tem que passar na igreja. Não existe, tá? Mas quer fazer o culto da virada? Não tem problema. Não tem problema nenhum. É até legal que você passe a virada de ano. Eu prefiro que você passe a virada de ano cultuando ao Senhor do que bebendo e fazendo besteira. Mas cobrar, mano. Pra quê, meus irmãos? Se vai ter um jantar lá, beleza, aí tudo bem, aí justifica. Mas um jantar também não justifica o ingresso de 600 reais por cabeça ou até que seja por família. Não, o que vocês estão comendo nesses jantares, né? Não sei de onde o povo tira isso. Então toma muito cuidado. Essas são as características das igrejas neopentecostais. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, sempre tem alguma coisa pra vocês. Se você gostou desse vídeo e se foi esclarecedor, curta, comente e compartilha, tá bom? Que Deus te abençoe. Te vejo no próximo vídeo.